amigas e amigos que estão chegando aqui no canal Metodologia Amigável. Eu sou a professora Rejane Markman e hoje eu vou falar sobre uma peça fundamental de qualquer investigação quantitativa, que é o questionário. E esse questionário eu vou mostrar como deve ser criado e vocês terão aí uma peça fundamental na hora de fazer as pesquisas quantitativas que vocês desejam. As perguntas de um questionário, elas podem ser abertas ou fechadas. Em geral, a gente apela para as perguntas fechadas, porque elas são muito mais eficientes na hora de se fazer uma pesquisa quantitativa, porque você coloca as opções de resposta possíveis e apenas o pesquisador vai assinalar o que a pessoa falou na hora de responder. E as perguntas abertas, elas dão margem, quem vai registrar a resposta possa se equivocar no sentido que a resposta foi dada, porque nesse caso a pergunta é feita e quem está respondendo vai colocar com suas palavras o seu pensamento. Outro tipo de resposta que você pode ter seria as respostas espontâneas ou as respostas estimuladas. As espontâneas são quando você faz uma pergunta exatamente, deixa em aberto, a pessoa responde do jeito que ela quiser. E a estimulada, você dá as opções de possíveis respostas. Então, sempre você deve deixar uma opção chamada outra, porque se a resposta de quem está sendo pesquisado não corresponder a nenhuma daquelas respostas estimuladas, você vai ter que registrar o que ele disse. É uma coisa que é não muito adequada, no caso de se obter respostas mais fidedignas, mas muitas vezes você tem que fazer isso, porque nem sempre você esgotou todas as possibilidades de resposta que poderiam ser dadas. Quanto à linguagem, elas devem ser elaboradas, essas perguntas, de forma neutra e numa linguagem de fácil compreensão, não somente para quem vai fazer a pergunta, que é o pesquisador, como também quem vai responder entender perfeitamente o que lhe foi perguntado. Então, é importante que se observe esse aspecto. Outra coisa, você deve seguir estritamente aquele roteiro que foi lhe dado pelos objetivos específicos. Não caia na tentação de fazer outras perguntas relativas a variáveis que não estão nesse elenco de possibilidades, porque você vai ter mais dados, porém, um questionário muito longo, que imagina que você está monopolizando o tempo de uma pessoa, ela começa a responder sem nem pensar o que está respondendo, o que vai induzir a respostas que não são adequadas. Quando você dá essas possibilidades de resposta, essas opções, você tem que lembrar se elas são repetidas ou se elas são excludentes entre si, porque isso é que é importante. Você tem que dar opções que sejam diferentes uma das outras, porque você também coloca a opção outra que deixa margem para que, se aquelas possibilidades de resposta não forem atendidas, você terá que obter a resposta que a pessoa quer lhe dar. As perguntas de um questionário, elas devem ser construídas da seguinte forma. Eu vou citar alguns itens que vocês devem seguir para obter esse tal questionário top que eu chamei. Primeira coisa, cada pergunta que é feita, ela é parte de uma variável que existe nos objetivos específicos. Essas variáveis, elas são fundamentais porque elas são o cerne daquilo que você quer saber, que você quer conhecer sobre o seu objeto. Então, se você não fizer uma pergunta relativa a isso,
você não vai colher os dados necessários para explicar o seu objeto. Você deve usar, então, todas as variáveis que você precisa aclarar. E muitas vezes elas precisam de mais de uma pergunta para serem esclarecidas. Segundo uma racionalidade, a gente deve criar uma hierarquia entre as perguntas, começando de uma pergunta mais simples até chegar a uma mais complexa. Agora, como é que você vai montar essas perguntas? Por exemplo, se o estudo precisa conhecer os comportamentos que as pessoas de classe média desenvolvem quando se relacionam socialmente com pessoas mais pobres, de outra classe social, em vez de você perguntar, isso aí é uma pergunta inadequada, participando de uma situação social promovida por pessoas mais pobres, de nível diferente do seu, como você se comporta? Então, a pessoa é tendenciosa a responder de uma forma que lhe traga uma apresentação mais adequada. A pessoa vai responder de uma maneira que a imagem dela fique positiva. A pergunta correta deveria ser o seguinte: você colocar opções de resposta, como eu já falei antes, porque a pessoa terá que se colocar em alguma delas, porque seriam, por exemplo, nesse caso, os comportamentos que você admite que as pessoas tenham numa situação como essa que foi colocada. Então, em vez de você perguntar como é que você se coloca nessa situação X, você perguntaria como você age estando em uma atividade social promovida por pessoas de nível social mais baixo que o seu. Aí você já posiciona a pessoa para responder a alguma dessas opções que você vai colocar para ela. Você coloca uma opção aberta. Se a pessoa não responder a nenhuma dessas opções e falar outra coisa, então você vai escrever o que ela falou, procurando traduzir exatamente o que ela falou. Agora, se você, além de perceber como a pessoa se comporta, se o seu estudo pretende explicar esses comportamentos, você pode indagar em seguida e fazer a seguinte pergunta: por que você tem essa atitude? E aí deixa a outra opção em branco, que é exatamente se a pessoa dá outra justificativa que não é essas que você elencou. Eu vou dar outro exemplo de uma outra pesquisa, que é de um cunho mais objetivo, que a outra é um pouco mais subjetiva, e para que vocês vejam outra vez como se faz um questionário adequado. A pesquisa seria Visão do eleitorado brasileiro sobre os candidatos a presidente com maior votação nas pesquisas. Então, seria colocar os dois candidatos à presidência da República que estão sendo mais citados pelo eleitorado da sua preferência. Então, seria o objetivo geral investigar o que o eleitorado, dividido por classes sociais, pensa a respeito dos candidatos. Seriam essas questões, essas variáveis que estão aí, que você iria colocar no seu questionário. Então, vamos agora descrever esse questionário. Primeiro, com quais palavras você descreve o candidato número 1? Então, era uma pergunta aberta. A pessoa diria palavras que se relacionassem ao candidato segundo a visão dela. E você escreveria essas palavras. Ele pode perguntar quantas palavras? Você pode dizer 2 ou 3. A mesma coisa na pergunta 2 você faria com relação ao candidato número 2, que estivesse em segundo lugar nas pesquisas. E a terceira pergunta seria: em que você se baseia para ter essa visão? E se não estivesse aí, ou se ele quisesse acrescentar mais uma coisa, porque essa pergunta aqui, ela poderia ter mais de uma resposta, por exemplo. Ele poderia dizer na mídia ou na internet,
Ou então eu vejo na mídia e nas pessoas em que eu confio. Então, seria uma questão de múltiplas respostas. A quarta pergunta seria: se a eleição fosse hoje, em qual desses candidatos você votaria? Porque, por exemplo, se a pessoa não quisesse votar em nenhum dos dois, ele diria em nenhum dos dois ou votaria em fulano. A quinta pergunta é uma pergunta espontânea, que a pessoa tem que responder sem que seja apresentada a ela nenhum nome de candidato. Então, ela teria que responder e o pesquisador registraria ali o nome do candidato. Ou então, se a pessoa não sabe ou não respondeu, também o pesquisador assinalaria essas duas opções. A sexta pergunta: por que você escolheria esse candidato? Então, você elenca aí todas as possibilidades de resposta para ele, para quem está respondendo, e deixa como aberto uma possibilidade de outra resposta. Ou então não sabe e não respondeu. E a sexta pergunta seria: em qual desses candidatos você não votaria de jeito nenhum? E aí você tem uma pergunta estimulada, porque você mostraria o disco com o nome de todos os candidatos para quem está respondendo, e ele escolheria aí desse elenco uma das respostas. Ou então se situaria e não sabe ou não respondeu. Gente, é isso que eu queria mostrar para vocês, lembrando que, mais uma vez, a importância do questionário para você ter dados que sejam mais confiáveis e que você possa construir um instrumento de coleta de dados que vai lhe ajudar, inclusive na hora de você fazer a crítica e fazer a computação de todos esses dados quando terminar a pesquisa. Eu agradeço vocês terem ficado até o final e queria apenas pedir que vocês, por favor, deem um like e se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo para que outras pessoas conheçam o canal e possam se inscrever também, porque eu estou precisando de inscritos. Eu preciso que esse canal cresça para que eu possa passar para mais pessoas todas essas informações que eu acho que são importantes, principalmente para aqueles que estão fazendo um TCC, que estão realizando uma pesquisa e às vezes têm dúvidas e esse vídeo poderá suprir essa carência de quem está fazendo pesquisa. Muito obrigada e até a próxima.